risadas e piadas. Foi assim que Robinho reagiu ao saber que seria investigado por um estupro coletivo. Se você não escutou ainda, o podcast UOL Esporte Histórias está com uma 4ª temporada especial sobre os grampos de Robinho, que são os grampos no carro e no celular do ex-jogador que fizeram ser condenado por estupro na Itália. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão. E 9 entre 10 pessoas no mundo têm um preconceito contra a mulher. O ódio às mulheres, que é global, e não é tão diferente aqui no Brasil, que temos 85% da população com preconceito contra nós, permite a perpetuação dos abusos, da violência. Os áudios que o UOL teve acesso mostram um grupo de homens rindo de uma situação seríssima, rindo da denúncia, trocando de versão no testemunho, combinando o que contar, combinando bater no rosto da vítima. Robinho e 5 amigos violentaram sexualmente uma mulher que pede para que seu nome não seja revelado. Vamos de vinheta, que hoje o assunto é pesado. Se você ainda não me conhece, eu sou Bruna Bufari. Vamos lá, vai, se inscreve aqui no canal Meio. Você ainda não conhece o Meio? O Meio é também uma newsletter para você começar a sua manhã muito bem informado. Assina o Meio. Vale a pena. Agora, vamos voltar ao climão do mundo que odeia as mulheres. A vítima pede para que seu nome não seja revelado por motivos óbvios. Se o falasse, diriam que ela só buscava a fama. É esse o mundo que vivemos. De ódio às mulheres, de violência sexual. Do Robinho falando que isso não vai dar em nada. E que o problema era se caísse na imprensa. Porque aí falariam que seus amigos pegam mulher à força na Itália. É bem mais do que isso, né? É violência sexual, justificada ali entre os 6 parças como nada demais, e que faltavam provas para condená-los, então era só isso e estava tudo bem. Porque o grupo de parceiros não vê problema no que fez. Robinho, além de se alegar seguidor de Cristo, é pai de uma menina. E eu sinto tanto. Olha, o ódio às mulheres, o preconceito existe. É terrível. Não só porque ele persiste com o tempo e mesmo com campanhas globais contra abuso, mas porque começa pequeno. Tem um enigma que viralizou há uns anos atrás. É esse aqui. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar este menino. Ele é meu filho." É bobo, mas viralizou justamente porque a resposta mais comum era de que quem estaria operando seria o outro pai, num relacionamento gay. Ou o avô. Ou ainda, o padrasto. E viralizou, porque era uma resposta tão simples, mas que pouco passava na cabeça das pessoas. Para você ter uma ideia, a desigualdade salarial que existe hoje é maior em casos de diferença de gênero do que em desigualdade de educação. A pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ouviu 80 países, cobriu 85% da população global. O resultado? 9 em 10 pessoas têm um preconceito contra mulheres. 2 em 5 pessoas acham que homens são executivos melhores que mulheres. Quase metade do mundo acha que homens são políticos melhores que mulheres. E na representação política, tá ali, nos quase 10% de mulheres como chefes de Estado no mundo desde 95. Mas o que isso tem a ver? Não querer uma presidente mulher, seja no Estado ou no país, com estupro e violência sexual. São usados como justificativas. E estamos, mundialmente, há 10 anos, sem qualquer avanço na desigualdade de gênero. 10 anos. Dentre as 4 dimensões usadas no estudo para chegar nesse resultado, temos a dimensão política, educacional, econômica e de integridade física. E sabe,
O que também me incomoda é que os países que têm uma taxa altíssima de preconceito, como o Brasil, tá? Porque o Brasil tá na faixa ali dos 80%. A Guatemala, por exemplo, que tem 89% da população com algum tipo de preconceito. A dimensão com menos preconceito é a educacional. Olha, a diferença dos gráficos por cada dimensão. Dá uma olhada. Na política, na econômica, na integridade física e na educacional. Educacional é a que menos tem preconceito. E integridade física mais. Mulheres não são respeitadas, nossas capacidades não são nem consideradas na sociedade. E pensa aqui comigo, precisou a deputada federal Marília Reis, em 2019, criar um projeto de lei para discutir pobreza menstrual, porque nunca antes na história desse país foi pensado que somos um país feito de homens e mulheres e que mulheres não escolhem menstruar. Quem diria? Isso impacta diretamente o acesso à educação. Porque uma adolescente que menstrua sem escolhas e não tem como pagar um absorvente, um coletor, uma calcinha, ela não vai para aula. Ninguém tinha pensado nisso antes. E precisou uma deputada mulher em 2019 chegar lá. Representação política feminina, que sabe o que acontece com mulheres porque ela é uma. Na representação global, mulheres compõem só 22% de cargos em ministérios. E o mais comum não é vê-las em ministérios da economia ou defesa. Não. É Ministério da Mulher, da Criança, da Juventude, do Idoso, ambiental. O que, além de ser pouco, é também discriminatório. Reforça o estereótipo de que mulher é sinônimo de cuidado e afeto. É também uma desvalorização do nosso conhecimento. Porque mesmo ocupando aquele espaço, há ainda um preconceito que irá cobrar mais daquela ministra do que se fosse um ministro, de que ela não sabe outro assunto. Mas voltando ao indicador mais importante, ao meu ver, de integridade física. Eram só dois indicadores. Direitos reprodutivos e violência doméstica. Mais de 25% do mundo acredita que é justificável um homem bater na sua esposa. Do mundo. Homens e mulheres. E uma mulher albanesa foi violentada por 6 homens em 2014 e o Robinho ainda foi defendido pelo seu empresário, o Wagner Ribeiro, que inclusive figuraça também, teve prisão decretada por não pagar a pensão dos 2 filhos. Negociou e não foi preso, mas devia 2 anos de pensão à ex-mulher. Figuraça. Ribeiro não só defendeu seu jogador, como ironizou a vítima. Ele também foi empresário do Neymar, esse queridão. Mas entende? Tudo parça. Porque isso é parceria, visto como se fosse tudo bem. Violenta uma mulher aqui, não paga a pensão dos filhos ali e tá tudo entre amigos. Vida segue, não tem prova. E os áudios do Robinho nos mostram exatamente esse sentimento. De que estavam entre amigos. É risada, é piada, violentaram uma mulher e tem certeza que sairão ilesos. Afinal, na Itália, 61% do país tem pelo menos um preconceito contra mulheres. E no Brasil, 84%. Quem não lembra, aqui no Brasil, o caso da Mari Ferrer, que durante a audiência foi completamente humilhada. Nenhum advogado interveio, nem o dela, nem o juiz, mesmo a pedido de Mari aos prantos. Ela foi desrespeitada no meio da sua audiência e simplesmente deixaram, o que acabou pedindo por mais representação de mulheres no judiciário. Porque além de mulheres sofrerem toda a discriminação e a violência ao passar pela tentativa de denúncia, nosso sistema as revitimiza. O que teria acontecido se a vítima de Robinho desse seu nome? Quer fama? Não é vítima, só quer dinheiro. Viu ali uma oportunidade. O Cuca defendeu o Robinho quando treinava no Santos. O Cuca estuprou uma menina de 13 anos em 1987. O que o condenou foi o sêmen dele na menina. É o pacto dos parças. Mas se espalha para mulheres. Porque com a falta de representatividade, é isso que é repassado. Poucas mulheres na política resultam de um discurso político masculino que continua reafirmando uma cultura machista.
Poucas mulheres em cargos de gerência mesmo na esfera privada também resulta em climas machistas dentro de empresas, menos possibilidade de crescimento. Mulheres não podem ser excluídas ou serem minorias em cargos que tomam decisões definitivas. Simplesmente não podemos, porque também compomos esse mundo e também somos capital humano. Também trabalhamos, compramos e pensamos. Países liderados por mulheres, inclusive, tiveram uma melhor resposta à pandemia de Covid-19 do que os liderados por homens. Mas ainda assim, a maior parte do mundo não consegue nos levar a sério. Pelo menos não em todos os pontos. E isso ainda é usado para justificar as violências cometidas contra nós. Nós ainda somos machistas entre nós, na criação de nossas filhas, ao julgarmos outras por nossas ações. As mulheres não poderiam se repreender. Afinal, toda a ideia do machismo é que homens são superiores, o centro da sociedade, quem tem o poder, que é estrutural. Não é só educar as mulheres, é educar os homens também, a não repetirem comportamentos machistas. Sejam mínimos, tal qual não saber a resposta do enigma que era mãe, como atos violentos. Cabe à sociedade toda não só aumentar a representatividade das mulheres, seja em cargos públicos ou privados, mas também agir em casos de violência contra a mulher. O Estado precisa aprender a lidar com denúncias de abuso, de estupro, de violência doméstica, psicológica ou física. Não se pode ter um grupinho de parças que acredita que irá se safar, porque não há provas o suficiente. Porque não é só um grupinho, são vários. E eles ainda se parabenizam pelas costas. É triste, né? Vejo vocês numa próxima curadoria.